Nunca esqueça, igreja, que as promessas do Senhor é para aqueles que obedecem. Deus não tem promessa para desobedientes, nem para infiéis. As promessas de Deus sempre será para os que obedecem a Ele. Uma certa vez, está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 66 em diante, que Jesus estava numa sinagoga, numa igreja, e a mensagem que ele estava naquele momento levando para aquelas pessoas presentes incomodou muitos. A palavra diz que Jesus estava falando e o povo estavam saindo do culto, saindo da igreja. A Bíblia não fala que palavra era. A Bíblia fala que muitos deram as costas para Jesus. Muitos que estavam seguindo o Senhor deixaram de seguir. E aí Pedro disse assim: Senhor, duro é esta palavra. Senhor, o povo está indo embora. Está vendo, não tem mais ninguém aqui, Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você também quer ir com eles? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, só tu tem a vida eterna. Para onde eu irei? Quantas das vezes passa no coração de um cristão, quantos momentos, ao enfrentarmos as lutas, só dá vontade de abandonar? É ou não é? Quantos momentos se passam na cabeça de um cristão que nós não abandonamos Jesus pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? Foi a misericórdia que nos sustentou, nos agarrou, porque a palavra diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que nos escolheu, foi Ele que nos escolheu. E aquele que nos escolheu é aquele que cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a mão do Senhor está nos sustentando. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, estes têm anjos do Senhor Jesus que nos guarda. Salmo 34, 7 diz o que é a palavra? Que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar. Os anjos do Senhor acampam-se ao lado dos que o temem e os livra. Nunca venha perder no seu coração o temor da palavra de Deus. O segredo é andar com Deus. O caminhar do Evangelho. Tem momento que as pedras surgem. Sabe para quê, igreja? Para nos preparar para as bênçãos maiores que virão sobre a nossa vida. Há muitos de nós, há muitos crentes que querem receber coisas grandes de Deus. Ó Deus, me abençoe, Senhor, abre as janelas dos céus, não é? Derrama bênçãos, ricas bênçãos sobre mim. É muito fácil pedir assim. À medida que nós somos testados, é da mesma medida, com a mesma medida que o Senhor vai nos ajustando
com as suas bênçãos. Sabe para quê? Para te dar valor às coisas de Deus. As coisas de Deus é conquistada com oração, com jejuns, com vida na palavra de Deus. Quantos momentos na nossa vida a gente tem que parar e retroceder um pouco, ganhar fôlego, para ganharmos mais força de Deus, para partir com mais velocidade no Senhor. E a gente não entende isso. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O propósito de Deus é nos exaltar nessa terra. A vontade do Senhor é nos exaltar nessa terra. Mas a Bíblia diz que eu honro os que me honram. Os humilhados serão exaltados. A nossa vitória vem dos céus. As nossas bênçãos vêm dos céus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, como é que Deus fala conosco? Através do seu Espírito. Deus fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa estar alegre no nosso espírito. O nosso espírito precisa estar, amada igreja, repousando no nosso espírito. É tudo que ele quer de nós. Quanto mais o crente se esvazia, mais ele se enche com a palavra. Quanto mais o crente se enche com a palavra, mais ele fica parecido com Deus. A corrida dos céus é o contrário da corrida do sistema do mundo, igreja. O mundo lá fora, o primeiro é o primeiro mesmo. E tem que ser o primeiro mesmo. Mas na corrida dos céus, o primeiro são os últimos. Por isso, igreja, que nós precisamos compreender. Ouvir a voz de Deus. Deus fala através do seu Espírito. Mas Ele fala com um grupo específico. Deus tem um povo específico. Aquele que tem o coração aquebrantado. O coração contrito diante do Senhor. A ação do Espírito Santo no nosso espírito, amada igreja, a gente só pode entender isso através da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: enchei no Espírito, ou crescer no Espírito. Quando nós crescemos no Espírito, a tua vida espiritual, ela passa a ter uma estrutura sólida na palavra. Não é qualquer coisa que te balança. Não é qualquer coisa, amada igreja, que te faz você cair. Porque não é obra do seu espírito, é o Espírito Santo movido no espírito do homem que ouve a voz de Deus. As promessas de Deus é para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não é ouvir com os ouvidos físicos, com os ouvidos espirituais. Pare e pense comigo, igreja. Jesus é levado até Pilatos. Vocês têm ideia como é que Jesus foi levado até Pilatos? Quando Jesus chega até Pilatos, ele já está moído de pancada. Quando ele chega até Pilatos, amada igreja,
Ele já tinha passado por 6 tribunais em 72 horas. Vocês têm ideia, amada igreja, a humilhação que fizeram com Jesus nos tribunais? Pagaram testemunhas falsas para mentir contra Jesus. E quem que estava do lado de Pilatos? Jesus. Havia uma multidão na sua frente. E aquela multidão estava com uma cara enfesada, cheia de raiva, de ódio, pedindo a morte de Jesus. E Jesus está lá. Herodes olha para Jesus e diz assim: ei, você não sabe que eu tenho um poder para te matar? Você não sabe que eu tenho um poder para te crucificar, Jesus? E Jesus calado. Silêncio. O silêncio de Jesus era o agir de Deus naquele momento. Há momento em nossa vida que a gente precisa estar em silêncio. Às vezes dói, machuca, porque só dá vontade de agir. O espírito humano quer agir. Eu estava vindo agora lá da casa de Luana. Luana está morando com a mãe. E ela vem falando comigo: pastor, tem hora que é tão difícil, né, Luana? Tem hora que é tão difícil. Que eu chego a falar para minha mãe: me interna, manda me internar logo, que é melhor. Porque só sabe ela e Deus o que passa. Só sabe Deus e vocês o que vocês passam. Cada um de vocês tem problemas diferenciados. E não fique pensando que esses problemas nunca vão acabar enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Você se livra de um problema, já está em outro. Se livra do outro, já está em outro. Isso muitas das vezes vai causando frustrações. É por isso que muitos começam a olhar para os problemas. O que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu estou fazendo na presença de Deus? Tanto tempo na igreja, orando. Parece que tem até um ditado popular que diz: quanto mais reza, a assombração aparece. Existe alguém preocupado com o teu crescimento espiritual? Existe alguém preocupado com o crescimento espiritual de cada crente? Aquele momento que você mais reserva a tua vida para buscar a Deus, para orar, para viver em santificação, em oração, em leitura bíblica, em louvor, vida separada para Deus. Aí você esquece que você se torna uma ameaça para as trevas. Ou não? Quanto mais você tenta crescer espiritualmente, mais nós nos tornamos uma ameaça para Satanás. Imagine que ele olha para você, amada igreja. Ele sabe que não tem como entrar dentro de você. Ele sabe que não tem como te matar. Ele não sabe que não tem capacidade, amada igreja, de tocar em você. Porque dentro de você tem vida com Deus. E para ele chegar até nós, ele tem que passar por cima de um anjo do Senhor. E Satanás nunca vai passar por cima do anjo do Senhor. Porque este anjo é guerreiro. Ele sai com a missão para vencer. Nenhum anjo do Senhor, ele é derrotado nas batalhas. Nenhum anjo do Senhor tem empate com o diabo, amada igreja. Porque Satanás, ele é um derrotado. Ele não tem como. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais ódio as trevas tem da gente. E como ele não pode entrar dentro de nós,
Porque dentro de nós já tem o Espírito do Senhor. E onde habita o Espírito Santo, outro espírito não pode habitar, estar ocupado. Nesta casa não pode morar o Espírito Santo e espírito de demônios. Aonde habita o Espírito Santo não tem espírito imundo. Essa é a razão do diabo não poder mais entrar dentro de você. Por quê, pastor? Porque eu fui lavado, remido pelo sangue de Cristo. O que o diabo faz? Ele usa alguém que está ao teu lado para tentar jogar balde de água fria sobre a sua fé. O mundo espiritual é isso. Não fique pensando que você nunca vai estar sozinho. Nós estamos enfrentando todos os dias pancada. Lembre que nós ainda não chegamos aos céus. Nós estamos aqui na terra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, a luta é sangrenta. Vence o mais forte. Só isso. Aí Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Provérbio 24:10 diz: se no dia da tua angústia te mostrares frouxo, a tua fé será pequena. Crente é igual omelete. Quanto mais bate, cresce. O diabo é tão besta que ele esquece. Quanto mais ele tenta atormentar um crente, é onde que o crente cresce mais. Isso não é obra do homem, do Espírito Santo. Se ouvires a minha voz, ou se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Guardar onde? Onde é que nós guardamos o mandamento do Senhor? No nosso coração. Aqueles que guardam os meus mandamentos. Igreja, o nosso coração não é para guardar sujeira. O nosso coração não é para guardar pecado. O nosso coração não é para guardar o que não presta, não. O nosso coração é para guardar os mandamentos do Senhor. Lá fora, ninguém carrega a tua chave. É só você que tem a chave. O coração tem uma porta de entrada. Esta porta tem uma chave. Esta chave é espiritual. E ninguém lá fora carrega essa chave. Ela está dentro de cada um de nós. Cabe eu e você abrir ou não. Diz a Bíblia: ouvi de tudo, e retém, e guardai o que é. Por que o nosso coração tem dificuldade de compreender que a promessa de Deus é para aqueles que guardam o mandamento do Senhor? E a gente parece que entende o contrário. O nosso coração, nós temos que guardar o que não presta. O nosso coração não é lugar de guardar o que não presta. O que não presta tem que ser o quê? Arrancado dentro. Mas pastor, mas eu não consigo, pastor. Pastor, eu não consigo, pastor. Você não consegue? Vai carregar isso até o último dia que você viver nesse corpo? A chave está com você, não está com Deus. Deus nos entregou uma chave. O salmista Davi disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto nós nos calarmos, amada igreja, diante do Senhor, guardando o que não presta,
Hoje ou amanhã nós iremos colher o que está aqui dentro. É a palavra que você tem, é a palavra que você está guardando, então vai ter bênção de Deus no seu celeiro. Hoje ou amanhã, essas bênçãos do Senhor te alcançam. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, eu sei que alcança. Enquanto aqueles que guardam o mandamento do Senhor, o Senhor tem promessa para guardar e dar para nós as suas maravilhas. Você confronta agora o primeiro versículo com o primeiro versículo com 14. Deixa eu ver aqui. Vá no 15. Observe que tem bênção do Senhor no capítulo 1, versículo 1. E agora compara com o versículo 15, ainda do capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em fazer os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, te alcançarão. É um contraste. Bênção para os que obedecem e maldição para os que desobedecem. Aí eu desobedeço. O que é que eu vou colher na minha vida? Maldições. Aí eu não aceito isso. Eu só quero bênção, mas não estou obedecendo. A maldição vai me acompanhar. E por essa maldição chegar à amada igreja, eu acabo não assumindo os meus atos. Eu vou procurar culpar alguém pelos meus atos. E não é assim um ser humano o tempo todo? É assim um ser humano. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. A natureza pecaminosa herdou de Adão e Eva. Porque quando Deus chega para Adão, depois que ele peca, Deus disse assim para Adão: Adão, onde estás? Adão já tinha corrido. Um homem que vivia na presença de Deus, mas o pecado levou ele a fugir. E o maior erro de Adão não foi apenas o pecado dele, foi ele fugir de Deus. Porque ele poderia muito bem: Deus, me perdoe. E Deus perdoaria, aí a história da humanidade seria outra. Mas foi o que ele fez? O pecado fez ele fugir de Deus. A única coisa que faz o homem fugir de Deus é só o pecado. O pecado quebra a comunhão. O pecado tira as forças do crente. O pecado fecha as visões, a visão espiritual. O pecado rouba tudo do crente. Aquele crente que era tão espiritual, ele agora não é mais carnal, ele é tutano. É o pecado que afasta as pessoas de Deus. Igreja não é marido que afasta a esposa, não é a esposa que afasta o marido, não é problemas que afastam a gente de Deus. A gente procura um culpado para isso, ou a gente tenta se justificar diante de Deus. Mas o que leva as pessoas a se afastar de Deus, a palavra diz que é o pecado. Não tem outra alternativa. Não tem outro argumento, amada igreja. Deus não aceita os nossos argumentos. Adão, por que pecou contra mim, Adão? Ele olha: Senhor,
foi a mulher que tu me deste, Senhor. Deus vai até a mulher chamada Eva. Eva, por que você pecaste contra mim, Eva? Eva olha para a serpente. Eu, Senhor, eu? Olha quem foi aqui, ó. Foi a serpente, Senhor. Adão transfere para Eva. Eva transfere para serpentes. E da serpente perpetuou nessa geração de hoje. Ninguém quer assumir os seus erros. As consequências vêm e não quer carregar a consequência daquele erro. Como eu não tenho força e aquilo vai me arrebentar, eu vou culpar alguém por aquilo. Não culpe a ninguém, igreja. Porque a maldição é para os desobedientes. Bênção é para quem obedece. A palavra diz assim, quando eis que diante do homem eu coloco vida ou morte. Qual vai escolher? Livre arbítrio dentro de nós. Fazemos da nossa vida aquilo que nós bem entendemos e queremos. Esse é que está o problema no dia de hoje. Eu só faço o que eu quero, o que eu acho que é certo. Aí está o problema do achômetro no espírito do homem. Igreja, estou aqui diante de um povo lavado, remido pelo sangue. Se vocês não carregarem dentro de vocês essa convicção, vão se perder no meio de caminho. Ainda que venha um problema, ainda que venha dificuldade, ainda que venha acusação, ainda que venha injustiça sobre a tua vida, confia naquele que te chamou. Os humilhados serão o quê? E os exaltados? Bênção do Senhor é para quem é obediente. É a palavra que está falando isso. O versículo 2 do capítulo 28 diz assim a palavra: e todas estas bênçãos virão sobre ti, como serão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ei, igreja, a Bíblia diz para aqueles que ouvem a voz do Senhor, bênçãos acompanharão. Isso quer dizer, as bênçãos do Senhor correm atrás de mim. As bênçãos do Senhor têm que correr atrás de você. Por quê, pastor? Porque você está dando ouvido à voz do Senhor. Ai, se todos entendessem isso. Isso quer dizer que nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, mas nós buscamos a Deus por aquilo que Ele representa para nós. Só isso. Entendam isso, igreja. Não é o muito falar que nós somos ouvidos. Não é porque eu dou uma cesta básica. Não é porque eu tenho um coração bom para com os pobres. Isso é um direito nosso. Isso é um direito nosso, de ajudar o nosso semelhante. Porque nós não tentamos fazer a obra de Deus, amada igreja, porque nós somos bonzinhos, não. A salvação vem pela fé, igreja. Não deixe os problemas lançar dúvida no seu coração sobre a tua fé. Porque se você não crê que você está salvo, se você não crê que vai para os céus, quem que vai crer? Independente da luta que eu estou passando, eu creio em nome de Jesus Cristo. A luta está grande, mas eu vou vencer em nome de Jesus. A luta está pesada, eu vou vencer em nome de Jesus. Quem um dia não passou por um momento terrível na sua vida? E quem não estará passando hoje? Talvez o problema
que o irmão Manuel está passando hoje, talvez o irmão Jacques não suportaria. Talvez a luta que o irmão Jacques está passando, talvez o irmão Aguinaldo não suportaria. Porque isso vai de acordo com a estrutura espiritual de cada um. Nem todos estão no mesmo nível espiritual. Porque imagine se você tem uma escala de 1 a 10. Na vida espiritual, se você está numa escala 8, como que a pessoa que está na escala 4, a estrutura, quem está no nível 4, jamais vai suportar, amada igreja, o que aquele estar no nível 8 está suportando. A Bíblia diz que na casa do Senhor há vasos de honra e há vaso de desonra. Nem todos, amada igreja, nem todos entendeu a fé. A fé é para todos? É para todos. A salvação é para todos? É para todos. Mas nem todos se encaixam. Porque a desobediência é muito grande no coração. A incredulidade. Se tão somente ouvir a voz do Senhor, as bênçãos virão sobre ti, alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus tem falado conosco, o Espírito Santo tem falado conosco, igreja. Ei, filho, você está com a vida desconcertada, conserta a tua vida, filho. E a gente não conserta. Ei, o que você está guardando no coração, não está me agradando, tira isso, tira isso. E a gente não tira. Às vezes, práticas de pecados, que a gente sabe que está no pecado, mas não quer deixar o pecado. As bênçãos de Deus correrão atrás daqueles que ouvem a voz do Senhor. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. O coração de um crente, ele só está aquebrantado, amada igreja, só se aquebranta como um cristal que cai no chão, amada igreja, quando as lutas vêm. Aí você vai ver como é que está teu coração. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é meu Deus, não existe outro Deus como o Senhor. Eu te amo, Senhor. Fala igual Pedro. Senhor, eu estou preparado a morrer com o Senhor. Senhor, jamais eu vou te abandonar, jamais eu vou te trair, Senhor. Imagino que dentre os 12 discípulos, Pedro, ele batia no peito, cheio daquele orgulho: Senhor. Quantas vezes nós somos assim? Não, mas estou lendo Bíblia, estou indo para a igreja, estou jejuando, E Jesus estava observando o espetáculo de Pedro. Pedro já estava sendo ali o centro da atenção. Não era mais Jesus, estava chamando a atenção. Enquanto os colegas, os irmãos, discípulos, olhando para Pedro, via aquele entusiasmo dentro dele. Às vezes nós estamos assim, igreja, cheio de entusiasmo, querendo mostrar para as pessoas que... E Deus olha o nosso coração. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Quantas vezes nós falamos assim, igreja? Eu te amo, Jesus. Mas na hora do problema, a gente dá as costas para Jesus. Cadê o Senhor? O Senhor disse que é comigo. Olha como é que eu estou. Aquela mesma boca que está dizendo que está amando Jesus, é a mesma boca que logo mais está murmurando contra Deus, está reclamando com Deus. Pedro, tu me amas? E Pedro já estava pegando o ar. Sim, Senhor. Ele já muda a tonalidade de voz para responder o nosso Cristo. Pedro, tu me ama? Senhor, eu já disse que te amo. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O Pedro, meu irmão, bate no peito.
Esse aqui, esse Pedrinho aqui, pavio curto, impossível. Ei, Pedro, não. Quantas vezes nós falamos isso para Deus, igreja? Aquele momento na fé que a gente está lá em cima, a gente acha, o maior problema do crente, amada igreja, não existe ninguém que se encontra na roda gigante da fé, que está o tempo todo lá em cima na sua fé. Porque isso ocorre um grande risco no coração de um crente. A autoconfiança, a alta capacidade. Aí nasce a soberba. Eu sou pastor, eu tenho um curso teológico, eu sou formado, sabe, só falta passar os diplomas. Mas na hora que as coisas apertam, é na hora da dor, igreja. Que às vezes você olha para um lado, para o outro, você não tem ninguém. Você não tem ninguém para desabafar, você não tem ninguém para estender as mãos. Ei, Jesus muitas das vezes permite, em momento da vida dos seus seguidores, que até alguém para ajudar, ele faz isso, sai do caminho. Não ajude não. Deixa esse canto aí. Ele está me dizendo aí que me ama, que faz e acontece. Para aí. E às vezes nós não entendemos, pai, por que fulano que tem que estender as mãos para mim não estende? Sai. O que é entrar na dependência de Deus? Hoje ou amanhã nós iremos passar por isso. Entrar na dependência de Deus é aquele momento que você não vai ter ninguém para te ajudar. Só tem um: Jesus. As suas forças vão embora, todas as suas capacidades vão embora. Só está você e Deus, quebrado igual um cristal quando cai no chão. Você está ali só por um fio ali. É o momento que Deus está mais próximo de nós. Deus nunca está tão próximo dos seus filhos quando Ele está tão próximo de uma queda. A causa de a gente não cair é a misericórdia de Deus. Pare e repense, igreja. As bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que são fiéis. Às vezes você não dá nada por ninguém. Talvez na igreja o seu cargo é um cargo que ninguém observa, que humanamente é tão insignificante. Eu fico olhando aqui a irmã Marise. A irmã Marise aqui é uma benção. Pensa uma mulher que é fiel naquilo que faz. Toda terça-feira de manhã está aqui, né? Toda quinta de manhã, chega de manhã, sai meio-dia, sai. Aí eu até brinco com ela aqui. Não, irmã, pelo amor de Deus, deixa que eu vou. A igreja é comigo. Pastor, pelo amor de Deus. Parece que. E vai. E lava banheiro. E os panos de chão que está ali, preto. Ela só falta. Acho que os panos não dá mais 4, 5 lavadas, não presta mais. Tanto lavar. Mas faz com tanto amor. Mas não é porque ninguém manda, igreja. É algo espontâneo. Porque se ela não fizer isso, ela se sente mal. Às vezes tem situações na igreja que, sabe, você não aparece para ninguém, mas nos céus você está sempre presente. Sempre presente. Bênção de Deus vai atrás daqueles que são fiéis.
Aqueles que ouvem a voz do Senhor. Aqueles que ouvem. Deus fala conosco, igreja. Aí o nosso coração está endurecido, a gente não quer ouvir Deus. Aí Deus tem outro método para trabalhar conosco. Ele permite o quê? As pancadas. Permite pancada. Uma certa vez eu fui na sede e eu tomei um carão do pastor Gerson. Mas foi um carão, foi tão feio o carão que eu saí chorando. Eu confesso. No meio da igreja eu parei, respirei. Dá para mim mais não. Respirei e fui. O carão foi feio. Mas foi uma pancada. Mas aquilo ali, amada igreja, eu vim entender depois que ele estava me testando. Estava me testando ali. Olhe para mim, rapaz. Por que você não olha meus olhos? E não sei o que, rapaz. Jesus Cristo, foi o que eu fiz para estar. Procure teu lugar, rapaz. Que não sei o que. Foi num seminário. E aí eu pensei de largar seminário, de não entregar tudo. Mas vou entregar para ir para onde? Quantas das vezes Deus nos testa, igreja? Quantas das vezes Deus nos testa? Ouça a voz de Deus. Se vocês ouvirem a voz de Deus, as bênçãos vão correr atrás de vocês. Aquilo que no mundo espiritual está travado, começa a destravar. Sabia disso? Aquilo que está travado no mundo espiritual, começa a destravar. E Deus destrava de um jeito que nós às vezes não entendemos. As coisas vêm naturalmente e encaixam sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus levanta do pó os necessitados e faz sentar no lugar do príncipe. Igreja, a nossa mente é muito limitada para entender como é que Deus age na vida de um crente. É aquele momento que você está sem força. Aquele momento que você está incapaz. Aquele momento que você, quando você menos espera, Deus te levanta. Por quê? Porque você aprendeu a superar as tuas lutas em oração. O crente deixa de orar, deixa de ler Bíblia, começa se adaptando, se acostumando, relaxando na fé. Aí Deus tem métodos. Ele permite situações para que aperte os parafusos do crente, para que ele volte para os seus pés e fala com ele. Quanto tempo que você não derrama uma lágrima orando ao Senhor? Mas tem derramado muitas lágrimas de dor e sofrimento, de angústia, de tristeza. E as lágrimas que descem de alegria na presença de Deus. Porque para isso acontecer, o teu coração tem que estar vazio, esvaziar do eu, para que o Espírito ele preencha. O coração se aquebranta. A presença de Deus é maravilhosa, igreja. A presença de Deus no coração é muito gostoso. Você começa a orar, você não quer mais parar. Você começa a ter visões, você começa a ter revelação. É muito gostoso, igreja. Quando você menos espera, o dia já amanheceu.
A madrugada passou que você nem percebeu. É tudo que Deus quer de nós, é isso, igreja. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te acompanharão. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É promessa de Deus, igreja. Quando é que a bênção do Senhor vai alcançar a mim? Quando eu ouço a voz de Deus. Nós estamos cansados de ouvir voz de pessoas. Nós estamos cansados de ouvir a voz do diabo através de pessoas. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor. As bênçãos vão nos acompanhar. É promessa dele, igreja. Então tudo começa a partir de mim. Precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual todos os dias. O dia hoje acabou. Vocês vão para casa daqui a pouco. Vão deitar. Daqui a pouco, meia-noite, virou o dia. E a gente não teve tempo para parar e fazer uma retrospectiva da nossa vida hoje. O que o dia me trouxe ao meu coração? O que ficou? O que guardou? A palavra diz: ouvi de tudo, retém, guardai o que é bom. E nós treinamos o nosso coração só para guardar o que não presta. Por que essa facilidade? Porque quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, o que fica guardado é a voz de Deus dentro de nós. Quando nós passamos a ouvir a voz do homem, o que fica guardado é a voz do homem aqui dentro. O quanto nosso coração precisa ser tratado por Deus. Porque Deus quer derramar a sua graça sobre nós. A graça sobre nós, amada igreja. Nós não estamos preparados para receber uma porçãozinha da graça, que o nosso coração vai se orgulhar. A gente vai se achar. Não, eu estou orando. Eu estou ganhando alma para Jesus, já estou fazendo tudo. Por mais que nós façamos para Deus, a gente não faz nada. Por mais que nós trabalhamos para Jesus, não fazemos nada para Ele. Porque o que Ele nos deu foi superior a qualquer tipo de bênção. Vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. É superior a qualquer tipo de bênção. É superior a qualquer cura. É superior a qualquer sinais. Nós temos os sinais dos sinais, que é a vida eterna com Cristo. Não tem bênção maior do que isso. As demais bênçãos, elas virão em uma condição: quando eu ouço a voz do Senhor. E por que eu não ouço a voz do Senhor? A oração é assim. A oração, eu falo e Deus fala. Deus fala e eu falo. Tudo tem o seu tempo. Nós só queremos falar e não aprendemos a ouvir. Aí você é um tipo de pessoa que vai passar uma hora com uma outra pessoa, e esta hora que você passa, você fará uma hora com essa pessoa. Acabou o tempo. Você não tem mais como ouvir essa pessoa. Você só falou e não aprendeu a ouvir. Porque você entende que a pessoa tem que te ouvir o tempo todo. E geralmente quem fala o tempo todo, amada igreja, não quer ouvir. Então quando eu falo, que eu estou falando com Deus, a oração eu falo e Deus fala. E quando Deus fala,
eu me calo. É por isso que nós não aprendemos a ouvir Deus. A gente só quer falar com Deus e a gente não consegue ouvir Deus. Isso são os mistérios da oração. São os ensinamentos da oração. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que Deus fala? Como é que Deus age hoje? Como é que Deus age nesse mundo hoje? Através do Filho? Através do Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo fala? Quando eu ouço Ele. Quando eu estou com Ele. Quando Ele tem prazer de estar comigo. Quando Ele tem espaço de estar comigo. E para que o Espírito Santo tenha espaço de estar no meu coração, o meu coração tem que oferecer espaço para o Espírito Santo. Para que Ele preencha. Porque se o meu coração estiver preenchido com outras coisas, Ele não preenche. Ele espera, Ele é educado. Você expulsar o que está dentro do seu coração primeiro, para que Ele chegue e repose. Aí a Bíblia diz: voltai para mim e eu voltarei. Igreja, a oração é muito mais do que falar com Deus. A oração é uma comunicação perfeita. A oração, amada igreja, é a sua intimidade com Deus. A oração nos envolve com o Espírito Santo. A oração mergulha o nosso espírito dentro do Espírito Santo. O seu espírito mergulhado dentro do Espírito Santo. Isto acontece. Um envolvimento entre o espírito do homem e o Espírito Santo. O que vai acontecer no espírito que está envolvido com o Espírito Santo? Transferências. O Espírito Santo começa a transferir o que é de Deus para nós, e o que é de nós para Deus. Qual é a consequência disso? Vida com Deus. Então, quando o nosso espírito está mergulhado, envolvido com o Espírito Santo na oração, amada igreja, este envolvimento, essa transferência do Espírito Santo para nós, ele vai transferindo Jesus para dentro de nós. Agora, o que é do Senhor Jesus passa a ser meu. A maneira que Jesus passa a andar, eu também passo. Porque está vendo essa transferência entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Há quebrantamento. Vida com Deus. Mas pastor, não tem como na minha casa. Eu tenho pessoas que são incrédulas na minha casa. Pastor, tem hora que parece uma batalha. A tua casa. Mas a tua casa que tu vive, que é seu corpo, habita um Espírito e tem que estar ligado com o Espírito Santo. Para que possa você enfrentar as lutas da casa exterior. O Espírito Santo, ele causa dentro do nosso espírito um domínio dentro de nós. Domínio próprio. O espírito do homem estará sujeito ao seu próprio espírito. Quem reina não é mais o espírito do homem, é o Espírito de Deus. Então, ouça a voz de Deus. Quando você passar a ouvir a voz de Deus, Ele tem para nós as suas bênçãos para nós. Ouvi de tudo e guardai o que é bom. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus conhece o meu coração. Não adianta tentar querer enganar a Deus, que nós não conseguimos.
eu vou responder pelos meus atos diante de Deus. E cada um de vocês irão responder pelos seus atos. Como Deus trabalha e começa a trabalhar de dentro para fora, Ele primeiro age no nosso espírito, para chegar à nossa alma, para depois chegar ao nosso corpo, para que o nosso corpo passe a andar nesse mundo físico como ele andou. Mas isso há uma transferência que começou no espírito do homem, o espírito transcendeu para a alma do homem, a alma para o corpo do homem, e embelezou esta casa. Esta casa agora é a imagem e a semelhança de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, se prepare. É chumbo grosso daqui para frente. O diabo está com muito ódio da igreja de Cristo. Cuidado com essa vida que aparentemente não tem luta, não tem perseguição, não tem humilhação. A vida está em paz. Jamais poderemos estar em paz com esse mundo, igreja. Não há comunhão entre luz e trevas. Eu fico imaginando a irmã Nete dar o exemplo. Todos aqui nós sabemos a luta que ela tem com esse filho. Isso é muito exaustivo isso. É cansativo isso. É aquela mãe que luta, que ora constantemente por filho. Não tem sido fácil. Como entender isso, irmão? A nossa mente é muito limitada para entender isso. Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto a tua face. Cadê a tua resposta? Porque humanamente falando, o ser humano entra nesse estágio de questionar Deus. Por quê? Por quê? E por quê? Cada uma tem sua luta. Está vendo? Tem a luta da irmã Nete. Talvez você, mãe, não tinha mais suportado a luta que essa mulher tem passado. Não, irmã Nete? Mas ela tem demonstrado, sabe? Porque isso é um exemplo. Não é fácil não. O filho vem, 2, 3 dias em casa. Às vezes 8 dias, 15 dias na rua. Ninguém é perfeito aqui. Um dia nós seremos perfeitos. Quando chegarmos nos céus. Encontramos a perfeição. Mas enquanto estamos aqui, a palavra diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Levai a carga dos outros. Quem quiser que leve a sua. A minha eu já não aguento mais. Imagine levar do outro. Orai por aqueles que nos perseguem. Existe muitos vasos de ouro, existe muitos vasos de barro. E esses vasos de barro na mão de um oleiro, quando se quebra, eles reconstroem, não é isso? Nunca está perdido aquele vaso. Quem já viu um oleiro fazendo um vaso? Vocês já tiveram na olaria? Já tiveram? Já? Ele vai com o pé rodando um negócio assim, né? Aí bota o barro. Aí deu uma forma. Lindo, bonito. Daqui a pouco, ele não pega aquele barro e joga fora. Ele vai refazer o vaso. E muitas das vezes nós somos como esses vasos, igreja. É o Senhor sempre nos refazendo. A gente se quebra lá, Ele refaz. Quebra, Ele refaz. Quebra, Ele refaz.
Porque nenhum de nós somos perfeitos. E nós esperamos nas pessoas a perfeição. Não espere nas pessoas perfeição. Somos imperfeitos. Só nos céus seremos perfeitos. O melhor, igreja, é que no meio dessas lutas e batalhas, nós estamos de pé com o nosso Cristo Jesus. E não vamos soltar a mão dele, e vocês não vão soltar a mão de Cristo. A recompensa de cada um de vocês não vem daqui desse mundo. Talvez você é aquela pessoa que trabalha, que se esforça, que ora, que jejua, que ganha alma, que ora para as pessoas. Sabe, diante de Deus você é um destaque. Mas talvez diante da humanidade, ou diante da igreja, você não aparece. E há muitos crentes assim. Não aparece aqui, mas para Deus aparece. Porque a vida lá fora é uma vida de oração, é uma vida de temor diante do Senhor. São as joias preciosas de Deus. Aparentemente pessoas tão simples, mas é na simplicidade que Deus se manifesta. Às vezes está em casa, igreja, não tem nada para comer. A despensa vazia, não tem um salário. Mas Deus jamais permite passar fome. Deus sempre está... A irmã Luana estava me falando isso, como está vendo. Pastor, Deus tem tanta misericórdia de mim, né, Luana? Que não deixa faltar as coisas. Se os passarinhos que não trabalham, se os passarinhos que estão aí, Deus cuida de cada um deles. E eles não morrem de fome, Deus cuida. Deus cuida dos seus filhos. Não desista do Evangelho. Não desista. Está a luta suas grandes, está grandes suas lutas. Joelho no chão. Joelho no chão. Ele sabe das tuas lágrimas. Ele sabe da tua dor. Ele sabe onde você vai chegar. O diabo também sabe, então ele está tentando interceptar a cada um de nós. Tu não vai chegar, mas a gente vai chegar. Quem nos chamou é quem cuida de nós. Amém, igreja? A obra de Deus, aparentemente falando, humanamente falando, é uma das obras mais injustas que você possa imaginar. Quando nós olhamos na ótica humana, a obra de Deus parece injusta. Porque quanto mais você ora, mais pancada você leva. Quanto mais você tem amor pelas almas, às vezes você se sente odiado. Quanto mais você se doa, parece que a decepção vem. Deus, não aguento mais, Deus, tanta injustiça. Olhe para o nosso Cristo na cruz. Ele cometeu alguma injustiça? O que fizeram dele? O que fizeram dele? A Bíblia diz que ele foi como um boi vai para o matadouro. Como é que um boi vai para o matadouro lá? Ele entra no corredor da morte, não é isso? Caladinho. Aí abre aquela porta lá, que só tem a conta do boi lá, está lá. Eu já vi muitas das vezes isso. Ali no matadouro de Itapuranga. Alguns ficam assustados, pulam, né? Mas tem outros. Aí eles vêm lá com um pau que tem um ferrão que tem choque, energia. Puf, aí vai. Aí abre aquela porta de ferro, eles entram, fecha e fica lá. Nem sabe que vai morrer. Aí pega tipo um cavador, só dá um aqui na moleira. Puf! Ele já cai já.
isso que a Bíblia diz que Jesus foi como um boi e vai para o matadouro, em silêncio, por nossa causa. Por nossa causa. Para que pior humilhação ele passou por nós. E sequer a gente não quer nem, não é? Pisou no nosso pé, a gente já está todo. Comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Eu não aceito. Olho por olho, dente por dente. Isto é a prova do estado que está o nosso coração diante do Senhor. Imagine se Ele permite uma humilhação maior um pouquinho. A gente morre. A gente vai morrer de chorar. Morrer de desgosto. Deus, o Senhor não me ouve. Que Deus é esse? Nunca o crente esteve tão próximo da vitória quando ele está próximo da derrota. Deus não deixa os teus servos sozinhos. Dá para suportar, igreja? A porta é estreita? Só passa a alma. Só a alma. Vai passar roupa, dinheiro, pertence. É estreito. A porta é tão estreita que se o mundo todo se converter, dá para passar por ela. Importa que por meio das tribulações entremos no reino dos céus. É com luta, é com sacrifício, é com tudo. Entendeu, igreja? Senhor, eu não estou aguentando. Está aguentando. A força não é tua, a força é minha, filho. Quem vai te exaltar é Jesus. Só isso. Quem vai te exaltar é Jesus. Não procure perfeição em ninguém. Um dia nós seremos perfeitos. Seremos como Ele é. Quando um dia deixarmos esse corpo e partir para a glória com Jesus. Aí sim. Agora você pode dizer: eu venci. Enquanto nós estamos aqui, estamos vencendo. O segredo é andar com Deus. Lê em casa todo o capítulo. Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Como é que a pessoa chega diante do Senhor? Chega bem? Chega, Luana? Como é que Luana chegou na presença de Deus? Chegou bem, Luana? Chegou inteira? Quem aqui chegou bem? Chegam os pedaços. Alguns chegam desenganados. Outros chegam perturbados. Desesperados. Quebrados. Porque ninguém chega bem. Porque quando tudo aparentemente está bem, a gente não quer Jesus. Você já pensou, igreja, se todo mundo tivesse noção, irmão Manuel, de se doar e de se lançar nos braços de Cristo antes que perdesse tudo? Por que o ser humano deixa perder tudo para correr os braços de Cristo? Que bom que ainda quebrado chegamos. E Ele não está nos sustentando, igreja. E muitos nem quebrado querem Jesus. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos prepare para as grandes bênçãos que Deus tem para nos dar.
Diga ao fraco, eu sou forte. O nosso Deus é o Deus de promessa para aqueles que servem e que obedecem. Eu, como pastor, eu já pensei várias vezes em abandonar tudo. Eu já abri a minha boca uma certa época e disse: eu não quero nunca mais ser pastor. Nunca mais eu quero estar à frente de uma igreja. Nunca mais eu quero morar na igreja. Nunca mais. Eu já cheguei a falar isso, gente. Teve um momento da minha vida, eu como pastor, que eu estava tão desesperado, que quase que faço besteira. Ou você acha que é pastor de ferro? Por que tem crescido o número de suicídio de pastores no segmento cristão? Por que a estatística aponta que em torno de 15 a 18 pastores estão se suicidando ao ano? Não se entregue aos problemas. Está passando um problema? Dentro da tua alma comece a clamar: Jesus, me dê força. Me dá força, me dê força, Jesus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor.